Olá, nerds, geeks e afins. Estamos aqui nesta maçaroca para conferirmos o 9º episódio da primeira temporada da série The Expanse, também conhecido como o penúltimo por aqui. This is Lionel Polanski. I repeat, Lionel Polanski. Jacob has come back. The crew is dead. I'm being held captive. I'm alone. Please help me. Somebody come and get me. Pois bem, pessoal, chegamos aos finalmente desta primeira temporada desta série muito interessante, realmente, e uma característica que às vezes é bastante comum, tanto no começo quanto ao final de temporadas de várias e várias séries, episódios duplos. Uma certa curiosidade que a gente pode colocar por aqui. Às vezes a série apresenta como seu finale exatamente os episódios juntos, como duplos, ou então realmente isolados. Na verdade, se você for ver ali quem escreveu os episódios, você percebe que esse aqui, o 9º, foi feito por 3 pessoas, já o outro por 2, e são pessoas totalmente diferentes. Pois é, na verdade, eles foram realmente concebidos como episódios isolados, mas eles têm uma certa unidade muito forte. E dá realmente para considerar como uma coisa só. Fica mais entendível, digamos assim, mais homogêneo, fazendo que sempre com uma primeira parte fique mais interessante, ou melhor, a segunda parte fique mais interessante acompanhado da primeira, que temos uma certa quedinha, mas eu estou me adiantando muito nessas questões. De qualquer forma, eu vou fazer 2 resenhas separadas, agora para o 9º episódio e amanhã eu faço para o 10º, que fecha tudo. Bom, temos aqui, para começo de conversa, exatamente 2 flashbacks lá do Miller. Aliás, flashback não, a gente tem a cena de novo, as 2 cenas novamente. Primeiro, aquela onde ele fez aquele grande esforço de tentar entender o que diabo Julie estava fazendo com as naves, a Scopoli e depois a Anubis. Ele mostra lá para sua companheira, né, a Mus, e quando ele fez aquilo, já parecia alguma coisa bem ousada, né? Como é que conseguiu sacar tudo aquilo? Ele tirou, claro, da cartola, porque acho que fazer aquelas conexões ali realmente foi um pouquinho forçado, mas ok, vá lá. E depois eles repetiram a cena onde ele vai pela última vez lá no apartamento da Julie e ele acaba pegando o colar dela. Aquele colar que ele quase perdeu, inclusive, né, quando ele foi preso no episódio anterior, que o amigão dele acabou tirando ele da cana, né? Inclusive devolveu lá aquele colar todo prateado dela. Então vai ficar uma espécie de amuleto para ele, com certeza, a partir de agora. Porque, claro, né, ela morreu. Mas, antes disso, voltamos 7 semanas antes para, enfim, saber exatamente todos os detalhes de como que essa série começou. Sempre lembrando, né, tudo se principiou exatamente com a figura da Julie, né, que num certo primeiro momento a gente pensava que ela seria bem participativa durante toda a temporada, né? Mas não, né? Ela só apareceu lá no começo com aquela grande cena misteriosa, onde ela está confinada dentro de uma nave, ela sai, consegue se desvencilhar de uma situação de isolamento, vai atrás de uma pessoa que está pedindo ajuda e de repente ela dá de cara com uma estrovenga lá que a gente não conseguiu definir exatamente do que era, mas era perigosa porque parecia uma coisa que estava comendo um ser humano. Bom, aquilo tudo começa a ser explicado então neste prólogo aqui desse episódio. Aí sim é um flashback real tradicional. 7 semanas antes, então, vemos a Julie junto com mais 2 integrantes da OPA dentro da Scopoli, indo atrás da nave Anubis. Mas espera aí, como é que ela sabe tudo isso? Onde exatamente ir? Que foi lá naquele asteroide que a gente viu também na primeira temporada, primeiro episódio, né, onde a Canterbury foi fazer aquela coisa de resgate, né, ao pedido de socorro dela. Sim, algumas coisas ainda ficaram nebulosas. Inclusive um cara que é integrante lá que estava dentro da nuvem, em alguns momentos para frente, pergunta justamente para ela, né, como é que vocês conseguiram essa informação que nós estávamos aqui? Bom, essa resposta vai ficar para depois, próxima temporada, suponho, né? Mas o que vale é que sim, eles estão indo lá tentar pegar alguma coisa que está na nave, ou a própria nave. Ela diz, Julie para os outros 2 caras lá, essa é uma nave do meu pai, eles têm uma arma e eu não quero que ela seja usada contra os Belters, porque, claro, ela se considera um Belter. Os 2 outros sujeitos, né, são Belters de fato. Também alguma coisa mal explicada.
Eu tô com a sensação que realmente esse personagem vai voltar na segunda temporada, porque ela precisa estar presente em cena para esses detalhes que ficaram um pouco como pontas soltas para poder ser todos amarrados e dar uma certa unidade maior, porque do jeito que está apresentado parece uma coisa meio capenga, digamos assim. E afinal de contas, o que ela estava exatamente fazendo? Era uma missão de espionagem? Ela pretendia roubar o que está dentro da Anubis, ou a própria Anubis? Não dá para entender direito. E também uma missão só com 3 pessoas? Uma coisa esquisita. Até claro, quando estão se aproximando da Anubis, eles falam, ah, são cientistas, não vão fazer nada demais. Ou seja, se são cientistas, então realmente eles acham que eles já sabem que aquilo ali é uma arma biológica. Se bem que isso também dá para ter uma certa dúvida. Enfim, na verdade eles pensam que eles vão atacar, mas são atacados, porque a nave se mostra muito ágil. Claro, ela é super ágil porque a gente já viu isso lá desde o começo da série. Quando ela atacou a Canterbury, e mais ainda quando atacou a Danager, né? Porque ela se dividiu em várias partes. Bom, talvez no caso do ataque a Danager não fosse a Anubis, fosse outra nave também lá daquele tipo com a tecnologia de invisibilidade. O que importa é que sim, eles vão tentar abordar a Anubis e fica ao contrário, né? Quem está lá dentro da Anubis, que são cientistas, acabam atacando eles. O primeiro cidadão lá que estava com ela já foi colocado no espaço central especial, ou seja, morreu também, né? E o outro está sendo terminado de ser defenestrado lá daquele mundo. Ela vê o outro morrer, né? O que ela acha que estava mais interessado de ficar, né? Porque o outro estava chavecando, mas o segundo a morrer é o que eu acho que ia conseguir alguma coisinha com ela. Bom, de qualquer forma, né? Quando ela também estava quase para ser morta, o cara estava fazendo um belo mata-leão nela, a mulher que estava lá, parecendo a chefona da situação, falou, opa, não toca nessa daí que isso aí dá problema pra gente, né? Depois a gente vai entender por quê, né? Bom, na verdade, né, a gente sabia já, porque ela já tinha dito que aquilo lá era a nave do pai dela, ou seja, ela, a chefona ali, percebeu que era a filha dele, então novamente livrou a barra dela, como todo aquele grande esquema de série, né, que o mocinho ou a mocinha sempre é protegido no último instante, né? E o pessoal que está em volta morre mesmo, né? Então ela é colocada lá naquele compartimento que a gente viu, que foi a primeira cena, ela tentando sair lá de dentro. Também fica explicado que aquela mancha de sangue é aquele cidadão segundo que morreu, e também aquele traje espacial também aparece de novo, quando enfim depois ela sai lá de dentro daquela coisa que ela está enjaulada. Aliás, por que a mulher mandou colocar ela lá dentro? Depois a gente pensa nisso. Uma situação meio estranha, né? Mas ok. Quando ela está lá dentro, de olho dentro daquele compartimento, eu acho que é um compartimento de carga, né? Embora esteja bem acolchoado, ela consegue um pequeno aparelho lá dentro que ela faz uma gravação de pedido de resgate. E aí que fica também uma certa confusão nesse momento da conexão que a gente tinha antes, né? Lembram, né? A Scapoli foi avistada por um pedido de socorro, que no primeiro momento o pessoal da Canterbury só considerou, e pra gente, né, quem estava assistindo, só considerou talvez como um sinal de texto, por exemplo. Depois, quando o Holden se interessou, ele ouviu uma gravação sonora, e ouviu a voz da Julie. E ficou aquela dúvida, né? Era mesmo uma mensagem? Ficou a dúvida, né? Porque antes não tinha sido já mostrado isso para nós. Porque eu acho que realmente eram duas coisas distintas. E ele realmente ouviu o que ela gravou naquele pequeno aparelho. Suponho, né? Não tenho certeza exatamente, mas acho que a conexão é toda essa. Mas aí também aparece outra coisa um pouco inconsistente. A gente ouve um dos caras lá, que estava na equipe daquela mulher chefona lá, o cara diz pra gente, ou diz pra ela, né? Já está pronta a isca lá na Scapoli para a Canterbury cair nesta armadilha, uma cilada. Mas espera aí, então eles já estavam planejando fazer isso com a Canterbury? Ou foi apenas uma questão de azar de esta nave estar passando por lá e servir de chamariz, de estopim para uma guerra entre Marte, Terra e Cinturão? Ou seja, já existia um planejamento prévio? Mas isso a Julie já sabia quando foi fazer esta missão para pegar Anubis? Está muito mal explicada essa parte, com certeza. Mas de qualquer forma a gente ficou sabendo então que aí ela, na verdade, aquele pessoal cientista que havia atacado ela e seus outros 2 companheiros, na verdade foram vítimas então daquela coisa azulada que comeu eles depois. Mas
como assim eles foram vítimas daquele negócio? Porque, lembram, né? No outro episódio, tanto a Naomi quanto o Holden, eles percebem que aquilo começou a ganhar vida e eles escapam rapidamente, sem muito esforço, apenas, né, dão um pulinho para frente, para a plataforma, e escapam daquela coisa que começou a ganhar vida de novo. Como que os outros lá foram totalmente dizimados? Era um monte de gente que estava lá dentro da nave Anubis. Ou seja, outra coisa mal explicada, talvez tenha alguma história ali no meio, mas não dá para ter certeza direito. A conferir também nas próximas temporadas. Enfim, depois que ela dá aquele grito famoso, né, que foi realmente a abertura da série, então ela escapa naquela nave auxiliar e vai lá para Eros. Assim, né, antes disso, né, enquanto ela estava andando, depois que ela saiu daquele compartimento, ela se contaminou com aquela meleca, né? E o que resultou na morte dela depois. Mas tem aquela coisa de contaminação, né? Depois a gente aprende que o cara lá, aquele cientista chefão, né, o Tristan, né, fala que a contaminação não se dá pelo ar, mas se você tocar quando está úmido, aí sim você está lascado, já era. Quando ela chegou lá em Eros, ela ficou passeando lá pela feira lá. Ela devia ter contaminado alguém já, né? Mas não, né? Bom, deixa pra lá. De qualquer forma, ela acabou morrendo lá no banheiro do quartinho onde ela estava hospedado. E aí sim a gente volta para o ponto que acabou o episódio anterior, né? Com todos, turma do Holden e mais Miller, encontrando ela falecida. E também, né, seja lá o que for aquilo que matou ela, também estava devidamente morto. Ou em hibernação, né? Porque se percebe já que aquilo, quando tem alguma energia por perto, ele consegue consumir e revive de uma maneira até rápida. Bom, e daí começa a parte, digamos, frenética aqui deste nono episódio, que é exatamente sair dali o mais rápido possível. Não porque eles estão sendo perseguidos, mas por algum motivo não muito exato. É questão de sei lá, segurança, enfim. Mas quando eles saem, né, o amigo do Miller está por perto, já lá na recepção do hotel, aí chega lá aquele cientista que eu já havia falado, o cientista-chefe, o Dresden, né, que ele vai lá no corpo da Julie, coleta uma amostra daquela coisa azulada e diz que ali tem o suficiente e manda com que sua equipe comece as injeções. Depois a gente acaba descobrindo que essas injeções parece que são o próprio organismo, que ele tirou uma amostra um pouco maior ali do corpo dela. Acho que digamos que ele renovou o estoque que ele já tinha. E aí fica uma questão também que ainda está em aberto aqui, eu acho que na série, ou nessa primeira temporada, né? Exatamente. Lá na Anubis, eles já possuíam, claro, naquele cofre tem uma amostra também já do vírus. Mas por que ele teve o trabalho então de pegar um pouco ali no corpo da Julie? Será que eles não têm mais guardado em outro lugar? Então o que tem, um estoque maior, é o que o pessoal escondeu também? Lá naquele outro asteroide em episódio anterior, que eu acho que eu esqueci de comentar esse detalhe, né? Eles destruíram a nave Anubis, mas não destruíram lá aquele cilindro que contém a amostra lá, daquela coisa lá azulada, que a gente não sabe o que é. Ah, sim, é chamado de protomolécula, preciso lembrar disso. Tem um nome aquilo, protomolécula. Acho que é definido aqui, né? Dresden fala agora. Acho que ele não tinha comentado lá naquela imagem que o Miller já tinha visto dele não, né? Ou tinha? Não, acho que tinha sim, é verdade, já tinha falado. Bom, enfim, eles saem de lá, o sujeito aparece e começa a fazer aquela conexão lá com aquela extração do corpo dela. E aí, uma novidade mesmo para fechar aqui, uma coisa super interessante, estava mais ou menos assim, colocado por ela, que aquela nave Anubis era do pai dela. Agora, lá o cientista liga, se comunica com ele e fala que a filha morreu e pede permissão para continuar o que é preciso ser feito, que já estava nos planos, o pai autoriza, patati patatá, que tem a ver, claro, com aquelas injeções que estavam sendo colocadas em todo o povo ali de Eros, e também já solicita que a população porque precisam se proteger nas câmeras anti-radiação, que aliás, né, quando o pessoal do Miller e agora do Holden e agora o Miller junto estavam indo para Rocinante, uma nave explode lá no porto. Então todos os voos são cancelados e rapidamente, claro, o Miller percebe que aquilo ali foi uma armação. Tudo está sendo planejado para acontecer alguma coisa ali em Eros. Claro, bom, já acelerando as coisas, a gente percebe que realmente eles estão fazendo um teste da arma biológica, aquela coisa azulada, a protomolécula. Ou seja, eles já sabem que aquilo ali vai vitimar todo mundo.
Então, para que eles mandam todo mundo ir para a câmera de proteção para receber aquelas doses de radiação? Não dá para entender. Eles estão ali fazendo testes para ver se eles conseguem um antídoto ou então algo que contenha a expansão daquele negócio. De novo, eles usam aquilo como uma arma biológica ou eles não sabem ainda do poder de tudo aquilo e não estão pensando como uma arma biológica? Eles estão fazendo um teste para proteger depois quem eles querem proteger. Porque, claro, o pessoal de Eros e de Phoebe antes, tanto faz, né? Pode morrer à vontade. A intenção é só proteger a Terra, quando muito, Marte também. Não dá para entender ainda essas questões também, né? Qual é a do pai da Julie nessa história aí? E falando nessa história aí, também dá para perceber, né, que aquele chefe lá, da Vassarala, também está envolvido nessa história, o Aaron Wright. Com certeza, sim. Porque, pelo jeito, né, se ele queria já, ele está querendo ferrar tanto o Holden quanto o Fred Johnson, né? Daqui a pouco eu falo do Fred Johnson. Mas o que importa é que sim, só para fechar a parte do Holden, né? Ele foi junto com o Miller atrás daquele cientista maluco, o chefão lá, e acabaram contaminados completamente, não pela aquela substância, mas pela radiação que era colocada lá no pessoal que estava sendo cobaia de todo esse processo. E ali, inclusive, foi o fecho desse episódio. Eles estão condenados a morrer. Aliás, um bom gancho para o episódio final, com certeza. Mas, naquela conexão que estava falando do Aaron Wright com o pai da Julie, a gente pode também, claro, passar para a Vassarala. Será que eu falei o nome certo dela agora? Bom, uma coisa que eu esqueci de comentar no episódio anterior, né? Ela recebeu a notícia que o amigo dela, aquele que ela passou a perna dele, que era embaixador em Marte, representante da ONU, ele cometeu um suicídio. Mas ela fica com uma pulga atrás da orelha, ela vai até a casa dele, do esposo dele, e ela dá uma roubada nos lápis lá, que na verdade são uma espécie de pendrive daquela época, né? Futura. E ela consegue extrair uma conexão ali com a Anubis, né? Que é exatamente pelo que dá para ver ali, depois eu pesquisei também, na hora eu não entendi direito o que ela estava conseguindo ali, mas depois quando eu pesquisei, aquilo se parece muito com o reator onde aquela protomolécula se fixou na Anubis. Outras informações fragmentadas que não dá para conectar ainda. A conferir também na próxima temporada. Bom, e agora acho que a única coisa que eu quero dizer é que temos agora também uma outra linha narrativa, já que duas se fundiram, né, que era do Miller e o pessoal do Holden estão uma coisa só. Agora temos uma terceira, acho que mais oficial agora, que é a do Fred Johnson, né, onde ele comunica, né, para a Terra, né, um comunicado dizendo que ele não quer se meter nessa briga, ele não sabe quem é que está provocando esse conflito entre Terra e Marte, e também o pessoal do Cinturão, né, mas ele, como sendo da OPA, ele quer que o Cinturão não participe, não seja responsabilizado por aquilo. E ele diz que ele coletou lá naquele cubo de dados que ele tirou do corpo do tenente lá marciano, que ali diz que aquela nave Anubis foi feita no estaleiro da Terra. Pois é, ele só passou o abacaxi para os terráqueos. Nada demais. Não é um grande gancho, é realmente a melhor coisa para finalizar, a gente querer ver o episódio final, realmente é o Holden e o Miller se lascando com a radiação completamente mortal. Ou seja, o que tivemos aqui realmente foi um episódio interessante, bem nos moldes realmente de um que finaliza uma temporada, mas tem essas coisas aí que eu apontei, várias e várias inclusive, né, que ainda não estão batendo, e eu acho que precisa ser mais explicadas, claro. Acho que não vai ser tudo no próximo episódio, vai sobrar alguma coisa para a próxima temporada, né, para terceira, quarta e quinta também, né, porque pelo jeito é uma coisa que ainda está nascendo tudo isso. Não dá para entender ainda o que está acontecendo, quem está contra quem, né, na verdade, em tudo isso. E uma coisa que é curioso perceber, né, algo que aconteceu em outra série também muito conhecida, que foi Guerra dos Tronos. Né? No começo da série, tudo aquilo se parecia mais com algo que tinha mais um peso forte, centrado nas questões políticas, né? Aquelas grandes casas que se lutavam entre si pelo trono de ferro. Mas aos poucos a gente percebia que existia uma coisa fantástica crescendo, que era justamente o pessoal relacionado lá depois da muralha, ou seja,
uma fantasia que ia aos poucos dominando uma certa realidade e invertendo completamente o foco da série. Eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer aqui em The Expanse. Nós temos claro, um futuro, no caso Guerra dos Tronos era uma espécie de passado, aqui a gente tem um futuro, mas nós temos uma história, entre aspas, normal, que aos poucos uma coisa mais fantástica vai invadindo, que é exatamente essa protomolécula. Aquilo ali com certeza deve render algo bastante interessante. Tem cara disso, pelo menos. Não parece ser apenas uma arma biológica, simplesmente. Não tem cara, justamente porque parece que lá o pai da Julie, o cientista, o Dresden, eles não sabem exatamente, eles têm bastante informação, mas parece que eles não dominam exatamente aquilo. Então minha aposta vai que realmente a série ela vai caminhar para um lado um pouquinho mais fantástico. Ainda sendo, claro, ficção científica, mas com um pezinho na coisa mais realmente fantasiosa. Enfim, gostei bastante aqui dessa primeira parte de um episódio duplo que vai finalizar essa primeira temporada da série The Expanse. E portanto, para ele eu atribuo 4,5. Só não dou um 5 porque realmente eu acho que tem muitos defeitinhos aqui e acolá. Precisa consertar tudo isso. Espero que o próximo que a gente vai conferir amanhã seja bem melhor e assim seja realmente um bom fecho de temporada. É isso.